Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Bom dia. Estamos aqui nos preparando para uma hora subir para a montanha. Ontem tivemos casa cheia, fizemos um encontro aqui, bom, né? Tivemos muitos irmãos aqui conversando a respeito da palavra do Senhor durante todo o sábado, né? E a gente está sempre crescendo, né? São colocados pontos aqui, meditações, e graças a Deus, Deus tem nos guiado. Amém. Então, irmã Célia, esse livro aqui, em 30/1/2010, eu estava lendo o Atos dos Apóstolos, terminando aqui no escritório meu aqui, o livro Atos dos Apóstolos. Estava nas últimas letras, últimas palavras, últimas frases do livro, quando eu recebi um telefonema, lá de Vitória. E um irmão de Venda Nova, o Eduardo Faé, falou para mim: Ricardo, você tem que comprar um livro para você ler esse livro e estudar esse livro. A excelência desse livro. Você precisa desse livro. Aí eu falei para ele: rapaz, eu estou terminando o livro do Atos dos Apóstolos, eu não posso pegar nesse livro agora. Porque eu sigo sequência todo dia de manhã com os livros, estudando os livros do Espírito de Profecia. Aí ele falou: não, esse livro você necessita dele, dá prioridade para tu começar a ler esse livro. Eu falei: mas vou começar a ler outro agora. Aí eu pego ele depois, eu vou comprar, me dar o nome do livro que eu vou comprar. Aí ele me deu Testemunhos Seletos, isso, volume 1. Testemunhos Seletos, volume 1. Não deixe de ler esse livro. E eu trabalhava em Vitória porque eu tinha a empresa lá de fiscalização secreta nos coletivos de Vitória. Vitória e Belo Horizonte, então estava as duas capitais, eu que comandava esse serviço. Aí eu tinha funcionários daqui de Celina que trabalhavam comigo lá em Vitória, porque eu empreguei só adventistas lá em Belo Horizonte, e em Vitória também eu fiz a mesma coisa, só que teve negligência de muitos irmãos adventistas, aí eu peguei daqui de Celina, que tinha muitos rapazes bons aqui, querendo trabalhar, e é perto de Vitória, então eu levei alguns rapazes, e eu, na sexta-feira, eu trazia eles comigo, para passar o final de semana em casa, e retornarem no domingo, ou na segunda-feira. Aí eu precisava de CDs para botar no carro, para a gente ir ouvindo músicas sacras, né? E como na igreja adventista começou a inundar essa rebelião de colocar baterias nas músicas, eu fui na associação e falei: olha, eu queria uns CDs sem bateria, queria aqueles Arautos do Reis antigos, que não tem nem um sonzinho no fundo de bateria. Aí uma moça da associação, lá em frente à Gazeta, lá em Vitória, que só tinha naquela época uma associação, depois é que veio abrir a outra associação em Cariacica. Aí tinha um rapaz lá que tinha apelido de Profeta. Aí a moça chamou: ô Profeta, faz favor, chega aqui. Ó, tem esse rapaz aqui que está se mostrando conservador e quer hinos que não tenha bateria nenhuma. Se encarrega aí de pegar e ajudar ele. E aí, dá uma ajuda a ele, por favor. Aí ele falou: rapaz, eu tenho uma porção aqui, eu tenho uma gaveta cheia aqui, porque as pessoas não querem mais, não estão mais querendo hinos, corinhos sem bateria.
Tem que ter bateria. Então, esses daqui não está vendendo mais, leva esses daqui. Compra esses daqui. A gente vai fazer uma promoção para você. Aí pegou aquele monte de CD. Falei, opa, que beleza. Eu fui e comprei. Quando eu peguei a estrada, eu comecei a botar os CDs, só rock, só bateria. Foi uma afronta que o cara fez comigo. Esse tal de Profeta lá de Vitória. Aí quando eu retornei na segunda-feira, eu fui lá na associação e falei, olha, esses lixos aqui, estou devolvendo para vocês. Não serve para mim. Eu queria que vocês me dessem em troca o livro de Espírito e Profecia. Ah, não, a gente não pode trocar não, isso aí era promoção e tal, não devolvemos dinheiro não. Falei, não, me dá qualquer coisa aí do Espírito e Profecia então. Não, os livros de Espírito e Profecia saíram da casa publicadora, tudo encapadinho, tudo, a gente tem controle aqui do Espírito e Profecia, a gente não pode pegar e dar nos CDs não. Estão tudo encapadinho. Aí eu olhei na estante do Espírito e Profecia deles lá, falei, ó, tem um lá desencapado. Então, se aquele está desencapado, alguém já deve ter aberto ele ou usou, ele já deixou ali, eu vou levar esse usado aqui então, que está desencapado, em troca desse monte de CDs que vocês me devolveram aí. Aí peguei o livro, nem olhei o livro, trouxe o livro e botei aqui no escritório, na estante. Quando o Eduardo me falou isso, eu falei, desliguei o telefone e falei, poxa, tem que comprar esse livro que o Eduardo me indicou. Porque se ele está me indicando, de repente é Deus que está me indicando esse livro. Então eu tenho que pegar e rever alguns livros que eu já li, para mim, até eu adquirir esse livro, para mim começar a ler esse livro que ele falou. Eu tive como uma recomendação de Deus. Eu olhei para a estante e falei, não é. Aquele livro não é o que o Eduardo me indicou. Não é possível. Há tempos atrás eu tive essa situação, está esse livro aqui, e eu não li ele, passei por cima dele para ler o Atos dos Apóstolos, ele continuou na prateleira ali, eu nem peguei nele. Não deve ser esse livro que o Eduardo está me recomendando, não. Meio 78 livros que foi traduzidos por Ellen White. Por surpresa minha, quando eu pego o livro, que eu abro o livro, Testemunhos Seletos, volume 1, que ele acabou de me indicar. Aí eu até escrevi o acontecimento aqui, para mim nunca mais esquecer. Você vê, né? Só Deus mesmo para te ajudar, né? E eu falei, de repente esse livro vai me ajudar no futuro. Esse livro vai me ajudar no futuro. E ontem nós estávamos com a concentração de muitas pessoas aqui, tanto da linha dos profetas, quanto da linha dos doutorados, dos líderes, que estão em conflito com as escolas de profetas, que chamam as escolas de profetas como dissidentes. E ontem teve, como vocês viram, alguns impasses de discordância de irmãos. Palavras que são faladas na igreja de eco, que Deus vai purificar a igreja. É Deus que vai purificar a igreja. Para de falar, fica quieto. Se quer estar em conformidade com os irmãos, fica quieto, todo mundo conhece. Fecha a boca. Para de falar, está falando da igreja, da menina dos olhos de Deus. Isso a gente ouve muito. E hoje de manhã, eu falei, Senhor, fala com a gente, Senhor. Será que esse livro
era para ser aberto hoje. Porque ontem eu peguei esse livro, lembrei desse livro, falei, Senhor, fala com a gente. Aonde que caiu? Que lugar caiu? Dever reprovado no pecado. De reprovar. O dever de reprovar o pecado. Quem reprovava o pecado na época do povo de Israel? Eram os reis? Acabe estava reprovando o pecado? Davi estava reprovando o pecado? Ou Davi precisou de um profeta para reprovar o pecado que ele estava praticando? Então, Davi, Acabe, representa hoje o presidente da associação, o bambam da igreja, o pastor da união, da divisão, os pastores distritais. E aqui tem a respeito do que acontece na nossa igreja, dos líderes que chamam escolas de profetas como dissidentes. E aqui fala sobre isso. Interessante. E eu queria ler só um pedaço que eu fui exortado para dar uma parada, para não continuar, porque nós temos que pegar uma água agora. Quem subsiste no conselho de Deus a esse tempo final? Quem vai subsistir no conselho de Deus a esse tempo final? São aqueles líderes, pastores, presidentes de associações, por assim dizer, que desculpam as baterias, as orações deitado, sentado, comer chocolate e queijo e pizza, e erros tão claros entre os professos, povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus, que levanta a tábua dos 10 mandamentos, e que murmuram no coração, se não abertamente, contra as escolas de profetas, contra aqueles que se levantam e que reprovam o pecado? São os que tomam atitudes contra eles, chamando-os de dissidentes, de perturbadores, de que falam acusando, que falam fofocando, que falam julgando, porque invertem aconselhamento de estar fofocando, de estar julgando e de estar condenando. Mudam. E os profetas não foram fofoqueiros, os profetas não foram acusadores. Então, os profetas que repreenderam aqueles reis eram acusadores? Eram julgadores? Eram perturbadores, como eles dizem? Contra os que reprovam o pecado? São os que tomam atitudes contra esses pecados? E esses líderes que se compadecem dos que cometem o erro, eles não se compadecem dos que cometem o erro? E são exaltados por isso, que o pastor é bonzinho, maravilhoso. Não estou botando todos, porque eu conheço muitos pastores que estão, na verdade, presentes. Pastor Borne, pastor Cambeta,
Walter Veite, Doug Batcher, Daniel Spencer antes de se tornar pastor, Diego Silva antes de se tornar pastor. Quantas pregações boas que nós vamos ter aqui? Agora, a experiência que nós temos de Jean Carlos, antes de tomar posição de pastor, de ser levado para a associação, como Diego Silva e Daniel Spencer. Antes tinha uma pregação que eu vi a coerência. E eu recomendo pregações deles antes de se tornarem o quê? Homens agora que estão sendo os pastores modernos, que estão se incapacitando, como fala o anjo para João Batista, para a mãe de João Batista, para Isabel e para Zacarias. Não deixa que João Batista vá para a escola dos rabinos para fazer os doutorados e mestrados, porque irá incapacitá-los para a sua obra. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, quando fala de Zacarias e Isabel, antes de dar a luz a João Batista. Então vamos ler. E que murmuram no coração e não abertamente contra os que reprovam o pecado. São os que tomam atitudes contra eles e se compadece dos que cometem erro. Será que são esses que vão receber o selo de Deus? Ellen White responde, não, absolutamente. A menos que eles se arrependam e deixem a sua obra satânica em oprimir os que têm a responsabilidade que Deus deu nessa obra para abrir as escolas de profetas e reprovar o pecado com seus testemunhos e em suster as mãos dos pecadores de Sião, jamais receberão o aprovador assinalamento de Deus. Jamais receberão o selo de Deus. Líderes que conhecem o que essa igreja sempre promoveu desde 1844. Aqui estão os profetas, os livros vermelhos. E estão contrariamente apoiando dentro da casa de Deus, agora, abertamente, coisas que foram colocadas por Deus de normas para nós termos um estilo de vida diferente, para darmos testemunho para a terminação da obra. Esses cairão na destruição final junto com os ímpios, representada na obra dos 6 homens que tinham as armas destruidoras na mão. Notai cuidadosamente este ponto: os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado no final pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem e reprovam todas as abominações que cometem dentro da igreja. Não é eu que estou falando. É o Espírito de profecia.
quer se encolarizar, se encolariza, mas está se encolarizando contra Deus, não é contra mim. Página 336 de Testemunhos Seletos, volume 1. Meus queridos irmãos, não é fácil a gente pegar e puxar para nós o que esse livro está profetizando, que é ódio, raiva, inimizade. Filho ficar 1 ano sem falar com o pai porque o pai reprovou o filho. Os outros filhos, até mais tempo. Como? Quem está cheio do Espírito Santo não tem inimizade nem com o inimigo. Ele ama o inimigo. Ele deseja a salvação daqueles que o maltratam e o perseguem. Ele não se ofende, não se irrita, não se ensoberbece. Que Deus venha tocar no coração de todos esses irmãos que estão na liderança, que estão no cargo de pastores e que estão em rebelião e não reprovam o pecado. Que venham se arrepender. Porque aqui está nos mostrando que a obra que é feita em Ezequiel 9:4, na igreja, não é para pegar e banalizar a mensagem. Porque vão pedir a morte e não vão encontrar. O ato estranho de Deus está às portas. Que nós venhamos limpar da nossa vida todo o pecado, toda a aparência do mal, para que nós não tenhamos armas para o inimigo, para nos chamar de hipócrita, nos chamar de falsos, porque mentiras estão na boca do povo. E nós não queremos, diante do Senhor, estar em falta com o Senhor. Queremos ter moral. Que Deus possa nos ajudar e que nesse pequeno grupo, nessa escolinha tão pequena, como a de Jesus, 12 aluninhos, mas teve um sucesso com esses 12 aluninhos, que Deus possa nos ajudar a exercer a cortesia, o amor um para com os outros, não se ensoberbecer, não se ofender, não ofender ninguém também, mas não deixar de falar do pecado. Porque aqui Deus fala. Pode ler para mim, Vanessa, por favor? Olha o que Deus fala para aqueles que cobertam o pecado. Eles serão diante de Deus, eles serão diante de Deus culpados porque não reprovaram, porque não falaram. É o que está escrito. As pessoas procuram depois e leem. Eu vou publicar agora na internet também, no Face, e para os irmãos verem que não é eu que estou falando, é Deus que está falando. Deus possa nos ajudar. E eu vou pedir aos irmãos para me acompanhar neste hino final. Esse hinozinho da montanha, dos santos. Quando a porta fechar, toda a graça findar, e cessar Cristo a intercessão, estarão os teus pés no redil dos fiéis, ou dos que tristes lamentarão. A cega passou, findou-se o verão,
de nós foi-se a salvação. Juiz se tornou, Jesus regressou, juiz se tornou, pesada se faz sua mão. Os pequenos pecados hoje acariciados e tratados de forma banal, na balança dos céus traz a sorte dos réus, o clamor e o lamento fatal. A cega passou, findou-se o verão, de nós foi-se a salvação. Jesus regressou, juiz se tornou, pesada se faz sua mão. Lave seu coração, de joelhos no chão, dê ouvidos à voz do Senhor. Ele te faz vencer, Cristo te dá poder, e jamais lançarás o clamor. A cega passou, findou-se o verão, de nós foi-se a salvação. Jesus regressou, juiz se tornou, pesada se faz sua mão. Jeremias 8:20. Que Deus possa nos abençoar neste dia e que esta semana seja uma semana de bênção para todos nós. Amém. Amém.